Então, estes são os conselhos da Bíblia. Somos orientados através das Escrituras a proceder como pessoas maduras espiritualmente falando. Mas muitas pessoas agem como meninos espirituais, isto é enganado por qualquer vento de doutrina, é enganado por qualquer profecia, falsa profecia, por qualquer proposta, por qualquer promessa. Aí fica iludido e depois põe a culpa em Deus quando as coisas não acontecem como ela queria, ou como falaram para ela que deveria acontecer, né? E a gente observa aqui na palavra do Senhor, na minha velha Bíblia Thompson, né? Bíblia velha de guerra, que me acompanha durante 30 anos aí dessa caminhada da fé. E sempre quando eu preciso de um conselho bíblico, eu vou direto nessa Bíblia que ela me ajuda a achar com precisão aquilo que eu preciso para minha vida naquele momento. E eu estava examinando aqui esse trecho, né? Maturidade espiritual. Abandone as coisas de menino, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Obviamente Paulo está falando da sua antiga vida, antes de se converter ao Senhor Jesus Cristo, né? Que ele achava que sabia alguma coisa, ele achava que entendia alguma coisa, mas não passava de um menino, espiritualmente falando, não conhecia nada, até que Jesus entrou em sua vida, né? E muitas pessoas, apesar de saber quem é Jesus, de ter ido para a igreja, parece que não conhece de fato quem é Jesus, não teve um encontro real com Jesus Cristo. E você percebe isso no seu comportamento. Não sabe fazer escolhas, vive cometendo os mesmos erros, vive acreditando nas pessoas erradas, vive também correndo atrás de querer agradar sua própria natureza carnal, mas não procura amadurecer diante do Senhor. Não procura crescer, abandonar as coisas de menino, a parar de raciocinar como uma criança espiritual e deixar as pessoas manipular ela. Só que, naturalmente, essas pessoas se deslumbram porque não entendeu a vontade de Deus. E também não entende a vontade de Deus porque ela não procura conhecer essa vontade. Por isso ela age que nem menino, age que nem uma criança, não sabe fazer escolhas que vão ajudá-las a crescer na vida. Mas vão vir maus conselhos, vão ser mal orientadas, e o diabo vai se aproveitar dessa situação, é lógico, vai usar pessoas, vai usar religiões, vai usar crenças, vai usar a política, ideologias, para confundir a mente dessa pessoa imatura, que é levado por todo o vento de doutrina, que é um brinquedinho na mão de Satanás, porque ela é muito inocente, ela é muito coitadinha, é muito vitimista, tadinho de mim. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, cresça, amadureça, pare de culpar os outros pela sua infantilidade, pare de pôr a culpa dos seus problemas nos outros, porque você é a principal causa dos seus problemas, porque você quer andar do seu jeito, e não do jeito que Deus preparou para você, como Ele revela na sua palavra. E o conselho que Ele dá aqui é exatamente este: amadureça espiritualmente, ore mais, medite mais na palavra de Deus e procure obedecer a Deus. Você vai ver Deus agir na sua vida. Você vai ser uma referência e não alguém que é arrastado para lá e para cá, porque é imaturo. Olha aqui embaixo, cultive o entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Olha só como a palavra exige que você cresça, exige que você amadureça. Pare de agir como uma criança birrenta, fazendo um biquinho porque as coisas não aconteceram do jeito que você queria, parecendo Jó, que não entendia o porquê estava passando por aquelas situações, por aquelas provas. Ele não entendia, ele achava que Deus estava sendo injusto, porque ele achava que o mundo girava em torno dele, que as coisas tinham que ser do jeito dele. Deus nesse momento manda você amadurecer. Pare de frescura, cresça, amadureça, seja um homem, seja uma mulher de Deus de verdade. Olha só aqui embaixo também, busque a estatura de Cristo. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade e ao pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, a medida e a estatura da plenitude de Cristo. Olha só, outro conselho que a Escritura nos dá: sejamos iguais a Cristo. A gente tem que atingir o nível de Cristo. E como a gente faz isso? Imitando Ele. Mas como eu vou imitar Jesus? Observe os 4 evangelhos. Observe como Jesus se relacionou com Deus. Observe como Jesus se relacionou com as pessoas. Observe como Jesus se relacionou consigo mesmo. Jesus sempre procurou obedecer a Deus. Jesus sempre se preocupou consigo mesmo ao orar, ao jejuar, a procurar fazer aquilo que agrada a Deus. E Jesus também sempre se preocupou em ser uma boa referência para as pessoas, de ser um auxílio para as pessoas, ajuda para as pessoas, ajudou a direcionar as pessoas. Coisa que devemos fazer. Devemos imitar o seu exemplo. É assim que um crente se torna maduro. É assim como um cristão cresce na fé. Quando ele imita Jesus. Como se ele andasse os passos de Jesus na sua própria vida. Ele procura aplicar exatamente aquilo que Jesus fez na sua vida. Como o próprio Jesus falou, né? Não basta o aluno ser maior que o professor, o discípulo ser maior que o mestre. Basta o discípulo ser igual ao mestre. Temos que ser igual a Jesus. Isso sim, meus irmãos, é maturidade. É crescimento espiritual. Isso sim é crescimento. Isso sim é um cristão, uma cristã madura. E não aquilo que as pessoas estão descrevendo como ser cristão. Como, por exemplo, relativizando o pecado, né? A Bíblia diz o que é pecado claramente, mas as pessoas hoje em dia relativizam, inventam interpretações dizendo, não, mas tá dizendo outra coisa aqui nessa passagem, sabe? Para poder escapar da responsabilidade. Ó, Deus não mudou, viu? Para Deus, pecado é pecado. Entende? Pecado é pecado. Não tem essa conversa de que existe meio pecado, pecadinho. Pecado é pecado. E a gente tem que procurar evitar pecar contra o Senhor. E pecar contra o próximo. Mas como a gente faz isso? Amadurecendo. E como a gente amadurece? Lendo e aplicando a palavra de Deus na vida. O próprio Jesus falou que não adianta chamar ele de Senhor e não fazer o que ele manda na sua palavra, nos seus ensinamentos. Não adianta. Você simplesmente ser um cristão nominal, você simplesmente ser um leitor da Bíblia, um estudioso, ter curso de teologia, mas não vive 1/3 do que você estuda. Isso não resolve. O evangelho, ele não é teoria, ele é prática, ele é para ser vivido e não para ser simplesmente conhecido. A gente tem que cultivar um entendimento, mas esse entendimento tem que produzir em nós frutos que nos faça viver de acordo com a vontade do Pai Celestial. Não estamos aqui para nos agradar, estamos aqui para agradar a Deus. E foi exatamente assim que Jesus viveu. Ele viveu para agradar a Deus. O objetivo de Jesus sempre foi agradar a Deus. E aqui a palavra nos instrui, em Efésios, a atingir essa estatura. De querer agradar a Deus como Cristo o fez. E não querer agradar a nossa carne, os nossos desejos particulares. Porque o mundo, meus queridos e minhas queridas, não gira em torno da gente. Deus, ele não olha só pra gente. Deus olha para toda a sua criação. E dirige toda a sua criação na direção de um propósito. E você faz parte desse propósito. Você não é o propósito de Deus. Você é parte do propósito de Deus. Você não é o centro do universo. Você é parte do universo de Deus. Então, aprenda a viver como parte, como alguém que vai somar, que vai contribuir para a humanidade, vai contribuir na família, no seu trabalho, na escola, e não como alguém que vai ser um peso, como alguém que vai ser uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Não. Você tem que estar aqui neste mundo para somar. Você tem que estar nessa realidade para promover o reino através da sua vida, através da sua existência, e não ser um fardo, um inútil, que só fica choramingando, fica só reclamando e não sai do lugar. Põe a culpa em todo mundo porque os problemas estão na tua vida, sendo que é você que é a principal causa desses problemas. Então cultive o entendimento e põe em prática esse entendimento. Busque a estatura de Cristo. Abandone as coisas de menino. Entende? Meus queridos e minhas queridas. Você não foi chamado para ser um estorvo.
Você foi chamado para somar, para contribuir, para o crescimento, para a expansão do reino de Deus neste mundo até que Jesus volte. Sua missão principal não é estabelecer raízes neste mundo, mas é trazer a este mundo a realidade de Cristo através da sua vida, da sua conduta. Pare de viver para si mesmo e viva para Deus. Pare de achar que o mundo gira em torno de você e comece você a girar em torno de Deus. Não queira tomar o lugar de Deus na sua própria vida, mas dê este lugar para Deus na sua vida. Dê o trono do seu coração para Deus. Não tente inverter os valores. Não tente seguir o caminho mais difícil, mais espinhoso, que aparentemente é largo, mas vai te levar à perdição. O caminho estreito é porque é só Cristo. O foco é só em Cristo, por isso que o caminho é estreito. O mundo oferece um monte de caminhos para chegar na felicidade. Vários caminhos, caminhos largos, aparentemente espaçosos e bonitos. Mas quando você chegar no final desse caminho, você vai ver um abismo de fogo te aguardando. Agora, Cristo não. Cristo é o caminho, é o único caminho estreito para se achegar a Deus. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por isso devemos imitá-lo, devemos segui-lo, devemos respirar Cristo em nossas vidas. Porque só assim Deus vai olhar pra gente como filhos, como filhas de Deus. E como um bom pai, ele vai sim nos instruir, vai nos direcionar, vai cuidar da gente, vai nos corrigir, vai colocar situações para que a gente aprenda, como um pedagogo que instrui o seu aluno a viver de uma forma que leve à maturidade, ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual, ao desenvolvimento do relacionamento dessa pessoa com Deus. Deus quer ter um profundo relacionamento com você. Só que para isso você tem que deixar de ser menino, deixar de ser menina espiritual e começar a ter a maturidade de Cristo, a estatura de Cristo. É o conselho aqui da minha Bíblia Thompson, né, que separa essas referências maravilhosas para a gente meditar. Cresça. Para de agir como um garotinho, uma garotinha na fé, criado a leite de pera, a ovo maltinho. Cresça e seja útil para a igreja, seja útil na sua família, seja útil no seu trabalho, na sua escola, seja útil para a sociedade, e não um estorvo, e não um peso, e não um coitadinho, uma coitadinha que todo mundo tem que ficar lambendo, tem que ficar segurando pela mão, tem que ficar alisando, tem que ficar paparicando, tem que ficar agindo com falsidade, né? Porque pessoas assim, imaturas, vitimistas, só servem para ser tratada por pessoas falsas. Porque o tipo de pessoa que vai se aproximar de um ser humano assim é pessoas falsas, que vai paparicar, vai falar coisas que você quer ouvir, coisas que você aceita, né? Vai paparicar você e você vai gostar disso. Só que no fundo essa pessoa não tá nem aí pra você, e se bobear tá armando até uma arapuca pra te derrubar. Minha querida, meu querido, por isso você tem que ser maduro. Você tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que saber discernir entre o bem e entre o mal. Tem outra passagem aqui interessante. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Vamos ver se eu consigo aproximar aqui, que a estrutura é bem precária do meu pequeno estúdio. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó. Essa passagem aqui, ó. Participe das verdades mais profundas do Evangelho. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só, você só vai ter privilégios, experiências profundas e sobrenaturais com Deus quando você crescer. Agora, enquanto você for um menino, não for adulto, você vai viver essa vida medíocre, espiritualmente falando. Essa vida sem graça, essa vida limitada, essa vida que não produz nada. Alimento sólido é para quem é adulto. Experiências profundas com Deus é só para quem sabe discernir o que é certo e o que é errado, o bem do mal, e coloca na sua vida prática. Esse é o tipo de pessoa que tem experiências extraordinárias com Deus. Pessoas que estão amadurecidas.
pessoas que estão experimentadas e sabem discernir o que é certo e o que é errado. E esse discernir não é simplesmente saber o que é certo e o que é errado, mas também saber desviar do mal e fazer o bem. O bem conforme a definição que a palavra dá. Olha só que interessante aqui também, vence a tentação. 1 João, capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, meninos, olha só, eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Note que a palavra fala para você, você já venceu o maligno. É você que não se deu conta disso. Talvez por causa da sua imaturidade espiritual. Mas a vitória já é dada, você tem que tomar posse dessa vitória. Uma pessoa madura, ela sempre vence a tentação. Ainda que a tentação venha, ela sempre vence. E mesmo que ela caia, ela não vai usar desculpa, ah não, caí porque foi mais forte que eu, porque a carne é fraca, não. Ela caiu porque quis. Uma pessoa madura reconhece que caiu na tentação porque quis. E vai procurar melhorar, vai procurar crescer, vai procurar se desenvolver na presença do Senhor. E não desculpinhas para se manter no erro. Mas como diz no texto acima em Hebreus, sabe discernir o bem como o mal. E não se deixa levar pelo mal, mas faz o bem. Então sempre você vai fazer o bem e vai vencer a tentação. A tentação nunca vai te derrotar. E se você cair, como eu disse, você caiu porque você quis. Mas a maturidade vai estar aí, porque você reconheceu que você caiu porque você quis e não porque os outros fizeram você cair, porque a tentação foi mais forte que você. Paulo diz em outro lugar nas suas cartas que não vem tentação sobre nós que está além das nossas forças, mas Deus sempre dá uma porta de escape. Se você cair, você caiu porque você quis. Mas se você reconhecer que você caiu porque você quis e se levantar e caminhar e procurar não cair, você vai ser abençoado. Lembra daquela mulher adúltera que levaram para Jesus? Depois que Jesus falou para aqueles homens que queria apedrejá-la, ele disse que quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aí todos os acusadores saíram, só sobrou Jesus e a mulher. E Jesus pergunta para a mulher, cadê os teus acusadores? Ela falou, não sobrou ninguém. E ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus fala, e nem eu te condeno. Mas olha só o que ele fala depois. Vai e não peques mais. Eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Aquela mulher reconheceu realmente que ela estava errada. E ela entendeu o conselho de Jesus. De ir e não pecar mais. De ir e viver uma nova vida. E não aquela velha vida de pecado, de adultério que ela vivia antes. De prostituição. Mas uma nova vida. Esse foi o conselho de Jesus para ela. Jesus não apenas evitou que aquela mulher fosse executada, mas também Jesus trouxe aquela mulher para a realidade da vida. Porque ela só estava naquela condição que levou àquela possível morte, aquela possível execução por causa justamente das escolhas que ela fez. Jesus ajudou ela? Ajudou. Mas ele aconselhou, não peques mais. Porque foi o pecado que te colocou nessa situação. O pecado nos coloca em situações que não podemos sair, muitas das vezes, até que a gente sofra o dano. Mas Cristo sempre vai nos ajudar. Mas Ele também pede que você não peques mais. Isto é, viva uma nova vida. Pare de fazer aquilo que você estava fazendo e faça aquilo que realmente agrade a Deus, aquilo que é produtivo, aquilo que beneficia você e também as pessoas. E não seja um tropeço, uma rocha de escândalo. Entende? A gente vence a tentação quando somos maduros, mas a gente reconhece quando cai na tentação e reconhecemos que somos mais maduros ainda, porque levantamos de novo para prosseguir e fazer a vontade do Pai Celestial. A mão cansou um pouquinho aqui. A gente vê vários conselhos aqui nessa Bíblia Thompson, né? Que é separado por temas, em cadeias. Eu gosto muito dela. Me ajuda a achar com precisão os versículos. Lógico que hoje em dia nos celulares a gente tem bíblias que tem navegadores de busca, né? A gente escreve uma palavra, a gente acha a palavra que a gente está procurando, o versículo que a gente está procurando, né? Mas de vez em quando é bom mexer com essas mídias mais antigas, né? As coisas estão tão modernas, né? Que praticamente quando a gente vai para a igreja, a gente não estamos mais levando a Bíblia, né? A gente está levando os celulares que tem a Bíblia dentro.
que é até mais dinâmico, mais fácil de achar os versículos, né? Inclusive. Mas de vez em quando é bom pegar uma Bíblia escrita num papel, sabe? E poder meditar na palavra de Deus. É gostoso, né? Olha só esse tema aqui, progresso espiritual. Uma característica dos justos. Olha só o que está escrito em Jó. Jó 17:9. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos vai crescendo em força. Né? A pessoa que é pura, que procura seguir o caminho correto, isto é, fazer a vontade de Deus, seguir o caminho correto e fazer a vontade de Deus. Ela cresce, ela se desenvolve, ela amadurece. Desde o começo dessa live eu estou falando de amadurecimento espiritual. E de como alcançar esse amadurecimento. É através do conhecimento da palavra e também da prática da palavra. Não é só conhecer, mas também praticar, viver a palavra. Como eu já disse aqui, não adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que a palavra manda você fazer. Não fazer o que Jesus mandou você fazer. E Jesus sabe o que está falando. Por isso devemos confiar e pôr em prática a sua palavra. Olha só aqui em Salmo 84, versículo 7. Vão indo de força em força. Vão indo de força em força até que cada um deles aparecer em Sião perante Deus. E a gente vai caminhando na direção de Deus, com a ajuda de Cristo. Porque um dia a gente vai se encontrar com Deus. Só que muitas pessoas já se encontrou com Deus. Eu falo de pessoas que já morreram, né? Até esse momento, quantas pessoas já morreram? E quantas pessoas estão tendo um encontro definitivo com Deus? Mas muitas dessas pessoas se encontram de forma despreparadas, né? Porque estavam vivendo uma vida de ilusão, de pecado. E o seu encontro definitivo com Deus não foi dos melhores, com certeza. Que nem aquela parábola do rico e do Lázaro, né? Quando o rico morreu, vocês devem conhecer bem, lá em Lucas, no capítulo 16, não me recordo o versículo, mas está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. O rico sempre viveu em regalia, no luxo, que é uma vida de ilusão, não é? Porque ele achou que estava tudo bem com ele, porque tem pessoas que pensam que porque tem um poder aquisitivo maior, é porque o favor de Deus está sobre ela, porque ela é melhor que as outras pessoas. Mas quando ele morreu, ele viu que a realidade era o contrário, né? Porque nem Lázaro ele ajudou lá na porta da casa dele. Lázaro que estava mendigando, desejando comer as migalhas que caíam da mesa do rico, os cachorros lambendo a sua ferida. Só que houve uma inversão, né? Quando chegou o dia da morte dele, houve uma inversão. E o que ele tinha para apresentar para Deus? Nada. E uma pessoa que não tem nada para apresentar para Deus vai queimar no inferno. E é o que estava acontecendo com o rico. Porém Lázaro, coitado, que em vida não tinha nada, mas com certeza ele tinha sua convicção de que aquele sofrimento ia acabar porque Deus ia levá-lo através dos anjos para o paraíso. E Deus o fez isso. Levou ele para o paraíso. Levou ele para o reino celestial, onde ele não tinha mais sofrimento, onde ele não tinha mais dor, onde ele não precisava mais passar por tudo que ele estava passando naquela vida. Então para Lázaro valeu a pena, mesmo ele ter sofrido tanto aqui na terra, valeu a pena no final das contas, porque ele foi recompensado com o paraíso. Agora o rico, que viveu em luxo, que viveu na bonança, que viveu na regalia, que viveu de forma egoísta, porque Lázaro estava na porta dele, ele nunca se importou com Lázaro, chegou lá e viu que a realidade no mundo espiritual, no inferno, era outra. Se deparou com um Deus justo, que falou para ele através de Abraão que em vida ele teve tudo, mas não foi nada para Deus. O que adianta você ter tudo nessa vida e não ser nada para Deus? Não ajuda em nada, isso não ajudou em nada o rico. Agora Lázaro, ele podia não ter dinheiro, podia ser pobre, podia estar enfermo, mas ele tinha Deus. E por causa disso Deus o recompensou. Deus era a prioridade em sua vida. Olha só que interessante aqui também, Salmos 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. A pessoa que pratica a justiça, quando a Bíblia fala de justiça, ela está se referindo à vontade de Deus. Quando você pratica a vontade de Deus, você vai crescer, você vai amadurecer. E quanto mais grande você estiver, espiritualmente falando, diante de Deus, mais experiências profundas você vai experimentar com Deus. Deus vai permitir você fazer coisas que você jamais imaginaria que ia fazer.
Deus vai permitir você ver coisas que jamais você imaginaria que veria, que conseguiria ver. Mas isso tudo depende do desenvolvimento, do crescimento na sua caminhada. E muitas vezes o caminho que você está andando está te atrasando. Porque você perde muito tempo pecando, você perde muito tempo com coisas supérfluas, você perde muito tempo com coisas, com distrações deste mundo. E perde a oportunidade de crescer, de amadurecer, de se desenvolver espiritualmente. E, principalmente, perde a oportunidade de ter experiências sobrenaturais profundas com Deus. Como Moisés tinha. Moisés tinha um relacionamento de face a face com Deus. Porque ele procurava fazer a vontade de Deus. Ele procurava obedecer a Deus. E isso fez ele crescer diante de Deus a tal ponto que, eu digo no relacionamento, a tal ponto que ele pôde presenciar coisas maravilhosas, né? As 10 pragas do Egito, os livramentos que Deus deu para o povo no deserto através dele, as vitórias contra os inimigos, porque Moisés sempre procurou agradar a Deus. E é isso que a gente tem que fazer, praticar toda a justiça, porque o justo floresce como a palmeira, ele cresce como a palmeira. E o interessante da palmeira, né, que é um tipo de árvore, que quando bate o vento ela não cai, né? Porque ela é flexível, ela se dobra à força do vento de modo que ela não cai. Diferente de outras árvores que quando bate uma rajada de vento ela cai e é até arrancada pela raiz. Então é interessante a palavra usar a palmeira, porque a palmeira mostra isso. Quanto mais força o vento vem sobre a gente, mais a gente consegue se moldar à situação. A palmeira consegue se moldar àquela força do vento de maneira que o vento não consegue derrubá-la. E a gente tem que ser que nem a palmeira, né? Se moldar à força da provação, à força da tentação, e não permitir que ela nos derrube. Isso é ser maduro espiritualmente. Isso é ser grande espiritualmente. Olha aqui que interessante, no 1 Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifestado a todos. Paulo estava instruindo Timóteo a meditar na palavra, a meditar nos ensinamentos que ele tinha passado para Timóteo, né? Afinal de contas, Timóteo foi um pupilo de Paulo, e Paulo um imitador de Cristo. E tudo que Paulo aprendeu ele ensinou a Timóteo. E estava falando para Timóteo meditar nisso e ocupar-se com essas coisas. A gente, meus irmãos, temos que aprender a nos ocupar com as coisas de Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente se ocupa com as coisas de Deus, não sobra tempo para pecar. Quando a gente está conectado com Deus, não sobra espaço para cair na tentação. Quando a gente está conectado com Deus, Deus permite até a gente ver coisas, fazer coisas, como eu disse aqui, que sem Ele seria impossível. Então a gente tem que meditar na palavra do Senhor, tem que meditar nos ensinamentos da Bíblia Sagrada, para que isso produza em nós um poder vindo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo encontre em nós um instrumento para que ele possa usar, né? E Paulo fala aqui, para que o teu progresso seja manifesto a todos, para que sirva de testemunho para as pessoas que estão à sua volta. Sejamos um testemunho vivo para as pessoas à nossa volta. Entende? Mas para fazer isso a gente tem que meditar nas Escrituras e pôr em prática. Esse que é o segredo. Eu já falei aqui nessa live e repito de novo. Jesus disse, não adianta vocês falarem Senhor, Senhor, Senhor e não fazer o que eu mando. Né? A gente tem que fazer o que Jesus manda. E quando a gente faz o que Jesus manda, as coisas à nossa volta conspiram a nosso favor. Até aquilo que vem para se opor a gente acaba caindo. Ou acaba sendo até um meio pelo qual a gente seja beneficiado. É como dizia um velho pastor conhecido meu. Ele falava que às vezes a vitória tem cara de derrota. E no momento mais sombrio das nossas vidas, quando as coisas parecem que está escura, se manifesta a luz. Entende? Mas por quê? Porque você medita na palavra, você se ocupa com as coisas de Deus. E isso vai ser visível para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas vão perceber que você está diferente, que você está com um brilho diferente, com um comportamento diferente, com palavras diferentes, com atitudes diferentes. Atitudes de um filho de Deus, de uma filha de Deus. E essas atitudes faz com que você se comporte de uma maneira que tudo contribua para o seu bem. Como diz Paulo lá em Romanos, né? Romanos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Mais abaixo aqui, ó, vemos também a vida abundante, né? Um tema que tem aqui interessante, ó, a vida abundante. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 37. Alargastes os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Note que quando você anda na vontade de Deus, Deus ele prepara o seu caminho. Ele vai aplanando o caminho na sua frente. Ele vai tirando, removendo os obstáculos, mas você tem que andar no caminho dele. Agora, quando você resolve pegar atalho para alcançar seus objetivos, ou sair do caminho para alcançar seus objetivos, a consequência que você vai sofrer é justamente se perder. Porque você não conhece o caminho. Deus conhece o caminho. Por isso que a gente tem que andar pelo caminho que ele coloca diante de nós. E deixar ele ir na nossa frente. Porque a partir do momento que você tenta trilhar o caminho por conta própria, você vai se perder. Você vai se perder na caminhada. E o perigo de se perder é que você pode entrar em lugares que vai te levar até mesmo à morte. Porque você não conhece o caminho. Deus conhece o caminho. Por isso que ele manda a gente fazer aquilo que ele nos instrui. Por isso que ele nos dá mandamentos. Os mandamentos servem para isso, para nos direcionar. É como se fosse ali um GPS. Quando a gente segue os mandamentos, quando a gente segue a palavra de Deus, a gente é direcionado. De modo que a gente não corre o risco de cair no erro. E esse erro trazer prejuízos para nossas vidas. Entende isso? Por isso que é importante obedecer a Deus. Através da Bíblia, através da palavra. Através desse instrumento que Deus usa para se comunicar com as nossas almas e nos direcionar no caminho correto que vai levar a Ele, que vai levar à felicidade, que vai levar à vida, à prosperidade, à abundância. Olha só aqui em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Deus, quando abençoa, meus irmãos, ele abençoa em abundância. Vocês conhecem bem a história de Salomão. Tudo bem que o fim dele não foi dos melhores, mas ele recebeu uma das maiores dádivas que Deus pode dar a um ser humano: sabedoria. Sabedoria para viver. Sabedoria para fazer escolhas. Sabedoria para poder fazer a vontade de Deus. Sabedoria para ajudar pessoas, instruir pessoas, direcionar pessoas. Porque Salomão tinha dito para Deus que ele queria a capacidade de governar o povo dele da melhor maneira possível, dentro da justiça, isto é, dentro da vontade de Deus. E Deus deu para ele sabedoria em abundância, em larga escala. Mas note que quando Salomão abandonou sua sabedoria e começou a se perder nos prazeres carnais, atraindo para si um monte de mulheres, né, se deixou levar, ele acabou se afastando de Deus e andou por um caminho obscuro que poderia ter levado ele à perdição. Creio eu que ele se salvou, porque ele ainda escreve Provérbios e fala, e Eclesiastes, né? E reconhece que a vida que ele levava e tudo que ele tinha era tudo vaidade, ou seja, todas as coisas que ele conquistou na terra através dessa sabedoria divina que ele recebeu na terra era vaidade e realmente não preenchia o vazio da sua alma, que foi criado por as coisas que, pela maneira que ele vivia. No final, na sua velhice, na sua carreira final. Porque quando ele se desviou dos caminhos do Senhor, ele já estava velho. E aquelas mulheres que ele tinha, mais de mil mulheres, né? Acabou levando ele pelo caminho da perdição. Só que acredito eu que ele tenha se salvado. Mas mesmo assim sofreu muito prejuízo em sua vida, porque se afastou do caminho do Senhor. E esse prejuízo se arrastou para sua família, né? Porque mais tarde, Roboão, seu filho, né, que assumiu seu lugar quando ele morreu, acabou fazendo uma má escolha. E essa escolha provocou a divisão de Israel. Vê que as nossas más escolhas, meus irmãos, pode afetar outras pessoas, que vai dar continuidade. Porque aquelas pessoas vão seguir o nosso próprio exemplo, achando que esse exemplo está certo, porque você aparentemente é uma referência. Mas infelizmente em algum momento da sua vida você se afastou do caminho certo. E ao se afastar do caminho certo, outras pessoas que tinham você como referência seguiu o mesmo passo e fez as mesmas escolhas. E tomou os mesmos prejuízos. Então é importante que a gente procuremos aplicar a sabedoria de Deus sempre, em todos os momentos das nossas vidas.
E agora na dispensação da graça temos o Espírito Santo que nos direciona, que nos dá capacidade, que nos orienta. Então a gente é até mais sábios que Salomão agora, né? Porque o próprio Cristo deu o Espírito Santo pra gente. E esse Espírito nos torna mais sábios que o Salomão. A gente tem a revelação bíblica completa. Então podemos fazer as melhores escolhas, escolher melhor do que Salomão, que falhou em escolher aquelas mulheres, ter 1000 mulheres, péssima escolha. E a Escritura, a revelação completa que nós temos, nos direciona a fazer as melhores escolhas, né? Olha aqui abaixo também, que interessante. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes clamou a Deus de Israel: Oxalá que me abençoes e amplies o meu território. Seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus disse, né, a resposta de Deus para ele. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido, né? Tá lá em cima. Não dá para me arrastar a câmera agora, mas tá lá em cima o restante, o complemento do versículo. Você pode aí olhar na sua Bíblia e ver o complemento. Mas eu acho interessante esse pedido de Jabes aqui, viu? Porque ele não hesitou em pedir a Deus que o abençoasse, ampliasse o território onde ele vivia. Talvez o espaço que ele tinha não era suficiente para ele fazer a plantação dele. E provavelmente ele vivia dessa plantação, tanto para comer, para se alimentar, como para vender. Só que o território dele era pequeno. Então ele vai para quem pode resolver o problema dele. Ele vai direto para Deus. E ele pede para Deus ampliar o seu território. E não só isso, ele aproveitou também para pedir que Deus o livrasse de todo mal. Muitas das vezes a gente não é respondido por Deus nas nossas orações porque a gente não sabemos pedir. A gente na verdade nem sabe o que a gente quer. Jabes sabia exatamente o que ele queria. E por ele saber o que ele queria, Deus respondeu a oração dele. Às vezes a gente vai para Deus e pede algo achando que a gente de fato precisa daquele algo. A gente faz pedidos para Deus que não tem nexo, mas na nossa cabeça a gente fala: não, eu preciso disso e eu vou pedir para Deus. E Deus não dá, porque você só vê um quadro pequeno. Você não enxerga as coisas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da palavra de Deus. E consequentemente as suas escolhas, os seus desejos também são distorcidos. E por ser um desejo distorcido, Deus não vai responder. Eu digo uma coisa para você: e se Deus ainda atender o seu pedido, esse pedido errôneo que você está fazendo, esse desejo errado que está no teu coração, se Deus permitir que aconteça, saiba que é uma punição, viu? Saiba que é uma consequência da sua má escolha. E Deus através disso quer te mostrar a consequência da sua má escolha. Ah, você quer isso? Então toma. Lembra do povo lá no deserto? Insistindo. Ah, a gente queria comer carne, não aguento mais comer esse maná. Encheram tanto o saco de Deus que Deus, tá bom, vocês vão comer carne até sair pelo nariz. E eles comeram carne. E o que aconteceu? Deu uma infecção neles. E muitos deles morreram. Porque eles achavam que eles precisavam da carne. E que aquilo que Deus já estava dando para ele não era suficiente. Porque eles estavam olhando com os olhos carnais. E esse é o perigo de olhar com os olhos de carne. Entende?